Vamos abrir nossas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 40. E nós vamos estudar, durante 3 domingos, o capítulo 40. Foi um assunto também que nós tratamos no Retiro da Mocidade e queremos trazer também para os irmãos nesses cultos que teremos. Vamos ter 3 mensagens, pelo menos, com Isaías 40. Eu quero desafiar você, a partir de hoje, a memorizar o capítulo 40 do profeta Isaías. O capítulo 40, ele se torna quase central dentro dos 66 capítulos do livro de Isaías. E eu já vi, por exemplo, mensagens, estudos, até mesmo tratados teológicos, Isaías 40, de 1 a 11, Isaías 40, de 12 até o 26, Isaías 40, 27 a 31, mas não é correto isso. Isaías 40, todo ele é uma única mensagem. Aqui nós vamos dividir apenas por causa do tempo, mas à medida do possível vamos sempre mostrar a unidade desse capítulo. E esse capítulo tem uma importância, daqui a pouco eu vou falar isso novamente, eu estou antecipando. Ele tem uma importância muito grande, porque não somente ele, esses 31 versículos é uma única mensagem, mas ele também apresenta o restante do livro do profeta Isaías. Isaías está dividido em 2 partes, Isaías de 1 a 39, e a segunda parte, Isaías 40 a 66. E essa segunda parte é muito mais profética, até a parte histórica que tem nela se torna também profética. E principalmente, ela aponta, como um grande sinalizador acerca da obra de Jesus Cristo. É altamente messiânico esse setor, essa seção de Isaías 40 a 66. Então nós temos um privilégio. Eu quero convidar você para que você, na semana, comece a memorizar trechos. Nós vamos ter 3 semanas falando sobre Isaías 40, e você, se memorizar, você vai ver como você vai entender melhor e como Deus vai falar ao seu coração, como Deus vai edificar a sua vida. Vamos ficar em pé, vamos ler Isaías 40, vamos ler os 31 versículos para nós entendermos a mensagem inteira, e depois vamos dividir os assuntos como Isaías dividiu esse texto. Isaías capítulo 40, assim diz a palavra do Senhor: Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe, que já a sua milícia é acabada e que a sua iniquidade está expiada, e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo o vale será exaltado, e todo o monte, e todo o outeiro será abatido, e aquilo que é torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará, e a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente haverá, pois a boca do Senhor disse. Uma voz diz, clama, e alguém disse, o que eu hei de clamar? Ora, toda a carne é erva, e toda a sua beleza como a flor do campo, seca-se a erva e cai a flor, soprando nela o Espírito do Senhor. Na verdade, o povo é erva, seca-se a erva e cai a flor. Porém, a palavra de nosso Deus permanece, subsiste eternamente. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe ao monte alto. Tu, ó Jerusalém, que anuncia boas novas, levanta a tua voz fortemente, levanta, não temas, e diz às cidades de Judá, eis aqui está o vosso Deus. Eis que o seu Deus virá com poder, e o seu braço dominará por ele. Eis que seu galardão está com ele, e o seu salário diante da sua face. Como um pastor
ele apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu peito, no seu regaço. E as que amamentam, ele guiará suavemente. Ora, que mediu na concha da sua mão as águas, e tomou a medida dos céus aos palmos, e recolheu numa medida o pó da terra, e pesou os montes com peso, e os outeiros em balança. Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho, que ele lhe desse entendimento, e lhe ensinasse o caminho do juízo, e lhe ensinasse conhecimento, e lhe mostrasse o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde. Eis que ele levanta as ilhas como uma coisa pequeníssima. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais bastam para o holocausto. Todas as nações são como nada perante ele. Ele as considera menos do que nada, e como uma coisa vã. A quem, pois, farei semelhante a Deus? Ou com quem o comparareis? O artífice funde a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e forja para ela cadeias de prata. O empobrecido, que não pode oferecer tanto, escolhe madeira que não se apodrece. O artífice sábio busca para gravar uma imagem que não se pode mover. Porventura não sabeis, porventura não ouvis, ou desde o princípio não se vos notificou, ou não atentarde para os fundamentos da terra? Ele é o que está sentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. É ele o que estende os céus como uma cortina e o desenrola como uma tenda para neles habitar. Aquele que reduz a nada os príncipes e torna em coisa vã os fortes, os juízes da terra. E mal se tem plantado, mal se tem semeado, e mal se tem arraigado na terra o seu tronco, já se secam, quando ele sopra sobre eles, e um tufão os leva como uma palha, como uma pragana. A quem, pois, me farei semelhante, para que eu lhe seja igual, diz o santo. Levantai ao alto os vossos olhos, e vede quem criou estas coisas. Foi aquele que faz sair o exército delas segundo o seu número. Ele a chama a todas pelos seus nomes, por causa da grandeza das suas forças, porquanto é forte em poder, e nenhuma das estrelas faltará. Porque dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa desapercebido ao meu Deus? Não sabes? Não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? É inescrutável o seu entendimento. Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão, mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão como asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Pai querido, nós te agradecemos pela leitura pública da tua palavra, na casa do Senhor, no teu dia, com o teu povo, e agora nesse momento de adoração, através da tua palavra, nós rogamos em nome de Jesus, que teu Santo Espírito, Ele é quem ilumina, Ele é quem guia o entendimento do teu povo, Ele é quem abre o nosso coração, Ele é quem abre o nosso entendimento, é Ele quem marca essa palavra em nossos corações, é Ele quem faz essa palavra criar raízes e mudar nossas vidas. Por isso rogamos a tua bênção, para nós estudarmos agora, entrando nesse poderoso
nesse empolgante, nesse edificante texto da tua palavra. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, amados. Deixe-me fazer uma introdução do profeta Isaías, se nós vamos ficar sempre trazendo algumas das coisas dessas para não esquecermos, marcando isso ao longo dessas mensagens. Mas Isaías é conhecido por ser o profeta evangélico, ou profeta do evangelho. A sua profecia no capítulo 53, isso é interessante, de toda a Bíblia, tanto do Antigo como do Novo Testamento, é o mais claro ensino da morte substitutiva, da morte expiatória do Messias em toda a Bíblia Sagrada. Não há um capítulo na Bíblia inteira que explique tão bem que o sacrifício de Cristo foi como o de um cordeiro que foi levado ao matadouro em lugar do pecador perdido. Por isso que Isaías tem essa nota. Também a divisão do seu livro em 2 seções, isso é reconhecido que é dividido assim, os capítulos de 1 a 39 e os capítulos do 40 ao 66, formam então 66 livros. Então ele tem uma similaridade com a Bíblia Sagrada, porque o Antigo Testamento tem 39 livros e o Novo Testamento tem 27 livros, formando assim 66 livros. Então é um profeta que praticamente anuncia a Bíblia inteira, né? E eu já fiz isso, né? Eu gosto muito do profeta Isaías, já fiz isso, comparando cada capítulo de Isaías com a Bíblia inteira. Então eu descobri muita coisa interessante e foi muito bom para mim. Então essa divisão dele ter 66 capítulos, dividido igual à Bíblia dividida, 39 mais 27, torna-o incrivelmente parecido com a Bíblia. Ele foi um profeta do chamado 8º século. O 8º século antes de Cristo foi o grande momento em que Deus levantou os profetas escritores. Teve alguns antes, mas a grande leva, começam os profetas a escrever. Então, não somente havia agora a inspiração, né, a revelação, mas também a inspiração para escrever, principalmente a partir do século 8º. Isaías é o grande profeta dessa época e vai dar uma sequência de profetas que escrevem as suas profecias. Por exemplo, Elias foi um profeta, mas ele não escreveu a vida e nem talvez as suas profecias, né? E houve outros profetas antes, mas o grande chamamento dos profetas que agora vão se levantar para falar e vão ser agora inspirados também para escrever, vai ser a partir do século 8º. Isaías viveu a partir do século 8º e a parte do século 7º antes de Cristo. O nome do profeta Isaías significa o Senhor é salvação. É bem o tema do livro do profeta Isaías. Em hebraico o nome dele é Yeshayahu, né? É um nome bonito, Yeshayahu. Yesha é o mesmo nome que dá o sentido de Josué, de Jesus, de salvação, né? Yeshayahu. Yahu é o nome de Deus. Então Deus é a salvação. Não sei por que em português veio como Isaías. O nome dele em hebraico é muito mais forte. Isaías foi filho de Amós, diz no capítulo 1, versículo 1, que não deve ser confundido esse Amós com o profeta Amós, que tem na Bíblia. E, na verdade, nem os nomes são iguais, né? O nome do seu pai em hebraico é Amós. Já o nome do profeta Amós é Amos. Mas, em português, colocaram o Amós como Amós e o Amos como Amós. Então, ficaram os nomes iguais. Mas, em hebraico, são dois nomes diferentes, né? É como... Em hebraico, não, sabe como é que diz não em hebraico? Lo, né? Lo, não em hebraico, é lo. É uma das palavras que você aprende logo quando chega lá em Israel, o pessoal vai ficar oferecendo a você tem que dizer lo, 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 lo. Não, não, não. E o nome do sobrinho de Abraão era Ló. Parece, mas são dois nomes totalmente diferentes, né?
Ló é um nome em hebraico, tem uma escrita diferente, e Ló, não, já tem outra escrita diferente, embora tenha um nome, o som parecido em português. Tem um pastor que está dizendo que o sobrinho de Abraão era Ló, não, por isso que ele não devia ter levado Ló, porque já o nome dele era não, né? e qualquer pessoa que conhecesse um pouco hebraico diria para o pastor: Ló, não, você está errado, não tem nada a ver esses dois nomes, né? Então, quando você vê Isaías, filho de Amós, não é o profeta Amós, aquele grande profeta Amós que nós temos no Antigo Testamento. Então falamos aqui que Isaías era casado e a sua esposa é chamada de profetisa. Isaías capítulo 8, versículo 3, e era pai de pelo menos 2 filhos, são citados. O nome dos filhos de Isaías é Seá, Yassub, Imaé, Salai, Rasbaaz. Não coloque o nome de seus filhos desse jeito, por favor, né? A tradição judaica afirma que Isaías era de uma linhagem real. E por que eles acham disso? Porque acham que Isaías não era, né, do povo comum, pertencia a Judá e pertencente mesmo mais ligado à família real de Judá. Por quê? Porque pelo menos 13 vezes no livro de Isaías, o profeta é chamado de Isaías, filho de Amós. Isso é raro acontecer. Só se enfatiza que uma pessoa é filho de outra pessoa, usa-se para identificar a pessoa, mas quando se torna enfático, é porque essa pessoa era importante. Então, usar mais de 10 vezes no livro, sem que vai identificar Isaías, filho de Amós, é sinal de que esse Amós era importante. E que importância? Os judeus acham que ele fazia parte da família real, estava ali na nobreza de Israel. Número 4, falamos que o profeta Isaías foi chamado para exercer seu ministério aproximadamente em 740, no século VIII a.C., no ano em que morreu o rei Uzias. A Bíblia, ela se revela dentro da história e dentro do contexto histórico. Então é por isso que nós podemos compreender a Bíblia, podemos entender a mensagem da Bíblia, porque ela se dá dentro de uma geografia, dentro de uma história e dentro de um contexto. Então diz no capítulo 6 que foi no ano da morte do rei Uzias que Isaías, né, o Yeshayahu, foi ao templo e lá teve aquela visão do Senhor, da glória do Senhor enchendo o templo. Se foi no ano da morte do rei Uzias, Uzias foi um personagem histórico em Israel, e segundo os historiadores, ele morreu em 740 a.C. Logo, nós temos uma data, a data que Isaías vai começar a profetizar foi no ano 740 a.C. Pode ser 739, pode ser 741, 2, 3 anos no Antigo Testamento, depois de 2.700 anos, 2 anos fazem pouca diferença. Mas nós temos um momento, foi em Jerusalém, foi no templo de Jerusalém, foi em Israel, foi no século VIII, foi no ano da morte do grande rei Uzias, um homem temente a Deus. E por que Isaías vai para o templo? Por que Isaías vai buscar a Deus lá no templo quando Uzias morre? Porque Uzias foi um homem temente a Deus, foi um rei temente a Deus. E se você olhar na história de Israel, geralmente, quando um rei temente morria, o filho não era tão temente. O filho geralmente dava trabalho. E talvez Isaías estivesse com esse pressentimento, né? O grande rei Uzias, um homem batalhador, temente a Deus, confiante em Deus, levava o povo à adoração a Deus, estava lutando as guerras do Senhor, estava preservando a fé de Israel, estava sendo um bom exemplo, apesar de doente. E agora aquele homem morreu, o que vai ser de nós? O que vai ser? Né? Você se sentiu assim no Brasil? Né? Você esperava que alguém fizesse alguma coisa e de repente as suas esperanças acabaram dia 8 de janeiro, né? Então, esse sentimento que deve ter tido Isaías, né?
que aquele homem que estava servindo a Deus, aquele rei temente a Deus, e agora quem vai ser o próximo rei? E o filho dele, Jotão, realmente não foi tão bom quanto ele, mas não foi tão mal. Mas o neto dele, Acais, aquele foi perverso, um rei idólatra, um rei que levou Israel para a idolatria. Então Isaías tinha toda a razão mesmo de estar buscando a Deus, de estar esperando em Deus, e Deus se revela no templo, enche com a sua glória, né? E os querubins dizendo: santo, santo, santo é o Senhor. Então ele começa a profetizar, e nós temos uma data, nós temos um contexto. Foi na época em que Israel estava ainda, os dois reinos estavam ainda vivendo concomitantemente, tanto o rei de Judá em Jerusalém, como o reino de Israel em Samaria. Foi na época ainda estava o reino dividido. Isaías estava profetizando em Jerusalém, principalmente para o reino de Judá. Então diz assim: há uma forte tradição, tanto judaica como cristã, que Isaías foi martirizado por Manassés, por volta do ano 678 a.C. Hebreus 11:37 diz que alguém, né, que ele cita, foi martirizado, foi sacrificado, foi cortado, foi serrado ao meio. Na Bíblia não tem ninguém que foi serrado ao meio. Então se acha que era uma tradição judaica, que Isaías, já velho, no tempo do reinado do filho do rei Ezequias, que foi Manassés, foi um rei também perverso, e que ele martirizou Isaías. Se foi essa data, nós temos aí por volta do ano 678, já estamos no século VII a.C. Alguns estudiosos sugerem que ele tenha profetizado por cerca de 60 anos. Então, você lê o profeta Isaías, os 66 capítulos de Isaías, e você vê Isaías muitas vezes lá bradando de emoção, porque foi um homem que durante muito tempo ele conheceu o rei Uzias, depois passou pelo rei Jotão, depois passou pelo rei Acaz, depois passou pelo rei Ezequias, e depois até o filho de Ezequias, Manassés. Então houve tantas reviravoltas, houve tantos perigos. Ele presenciou, por exemplo, a queda de Samaria, o reino do norte. Então não é à toa que é um profeta sofrido, um profeta que andou com Deus, e que andar com Deus muitas vezes importa em sofrer, né? Nós vamos tratar disso muito na nossa conferência missionária, se assim Deus nos permitir. Então falamos aqui, no primeiro capítulo de seu livro, temos a informação de que o profeta Isaías teve visões da parte de Deus durante os reinados de Judá, no reinado de Judá. Começando com Uzias, ele começa a profetizar no ano da morte do rei Uzias, depois o filho de Uzias, Jotão, depois o neto de Uzias, Acais, depois o bisneto de Uzias, Ezequias, e possivelmente, segundo a história judaica, ele morreu martirizado pelo filho de Ezequias, o perverso rei Manassés. Número 5, o profeta Isaías foi contemporâneo do profeta Miqueias. Então, quando você vê Miqueias e Isaías, são dois profetas que estavam vivendo no mesmo tempo, estavam falando ao mesmo povo. Talvez Isaías mais dirigido à nobreza, mais dirigido aos líderes. Miqueias, talvez, isso é um talvez, mais dirigido ao povão, né? Mas há algumas semelhanças das profecias de Isaías com Miqueias. É bem possível que ambos estivessem familiarizados, embora um não fale do nome do outro, com a mensagem um do outro, já que o texto de Isaías 2, 2-4 e Miqueias 4, 1-3 são muito semelhantes. Vamos dar uma olhadinha. Pega a sua Bíblia aí, deixa marcado Isaías 40, vamos voltar para daqui a pouco. E vou lá para o capítulo 2 do profeta Isaías, uma profecia acerca do reino milenar de Cristo, acerca do milênio. Amém? Isaías capítulo 2, amém? Capítulo 2, versículos 2
a 4, olha que linda profecia. E acontecerá que nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor, num cume dos montes. O que é que significa isso? Que o monte de Israel, o monte da casa de Deus, vai ficar acima dos montes da terra. Jerusalém será a maior cidade, a capital do reino milenar de Cristo na terra. Estará acima dos outros montes. E se elevará acima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações irão adorar o Senhor lá em Jerusalém. Olha aqui a beleza do milênio. Eu tenho expectativa, né? Como eu espero esse dia. E irão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, vamos à casa de Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Jerusalém é a capital do reino de Cristo sobre toda a terra, e as nações indo para Jerusalém para adorar Jesus, para conhecer mais a palavra de Deus. E ele julgará, diz o versículo 4, e ele julgará entre as nações e repreenderá muitos povos. Haverá justiça perfeita, justiça imediata. Nossa justiça nem é imediata hoje, né? Ah, fulano tal matou a mulher. Faz 15 anos vai julgar depois de 8, 9, 10, 12, 15 anos, né? Que coisa, como é que pode uma justiça depois de 15 anos, né? E aí o cara pega, depois de 12 anos, pega 15 anos e só tem mais 3 anos e sai do tribunal livre, né? Injustiça, mas não será assim lá no milênio. Ele julgará entre as nações e repreenderá muitos, e estes converterão as suas espadas em enxadões. Não haverá guerra no milênio. As armas serão transformadas em instrumentos de paz, de progresso. Nenhum país haverá mais exército. Não precisará, o rei estará reinando em Jerusalém sobre todos os povos. Já pensou? Quanto Israel gasta bilhões e bilhões de dólares em defesa, se fosse gasto bilhões e bilhões de dólares em saúde, né, com o povo. Todas as nações gastam bilhões e bilhões do seu orçamento para a sua segurança. Já pensou não ter mais gastar, ter investimento com segurança, poder gastar realmente em melhorias para o povo? Milênio, bênção. E diz: e as suas lanças em foices, e uma nação não se levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Milênio é 1000 anos, um reino de paz, porque quem governará é o Senhor Jesus. Agora, folheie a sua Bíblia, né? Sem perder Isaías 40, por favor, né? E vá para os livros dos profetas menores, vá para Miqueias, por favor. Vamos lá. Depois de Jonas, profeta Jonas, se você encontrar aí Jonas, antes vem Amós, Jonas, e depois vem Miqueias. Esse profeta Miqueias, como falamos, ele foi contemporâneo, viveu na mesma época do profeta Isaías. E em Miqueias capítulo 4, versículo de 1 a 3, você nunca viu esse texto, quer ver? Vou ler aqui para vocês, você nunca ouviu esse texto. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e a ele afluirão os povos. É igual a Isaías capítulo 2, versículo 3. E irão muitas nações, e elas dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor, e julgará entre muitos povos, e castigará as nações poderosas e longínquas, e converterão as suas espadas em paz, e as suas lanças em foices, e uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Quem copiou de quem? Foi Isaías que copiou a profecia
de Miqueias, ou Miqueias que copiou a profecia de Isaías? Nenhum dos dois. Deus revelou a Isaías e Deus revelou a Miqueias. Deus revelava a sua palavra de forma clara. E para que o povo, se nós estamos interpretando bem aqui os dois profetas, para que a nobreza, o povo que estava mais nos palácios, os líderes conhecessem isso, estava Isaías profetizando, mostrando o reino milenar do Messias de Cristo, e lá para o povo simples também estava outro profeta também anunciando, trazendo a mesma mensagem poderosa de esperança da palavra do Senhor. Número 6, falamos, Isaías 40, profetiza a era do Messias. Gente, por favor, não esqueça disso. Isaías 40 começa os grandes anúncios, as grandes profecias da era messiânica, do que Jesus vai fazer, naquele tempo iria fazer, tanto da primeira como a segunda vinda. É texto profético. Você pega, se você olhar, se a sua Bíblia for comentada aí, vai olhar Isaías 40, está falando da volta do povo da Babilônia. Tem nada de Babilônia aqui. Está falando do Messias, está falando de Jesus, está falando do que Cristo, quando viesse, como ele veio na primeira vinda, e o que ele vai fazer também na segunda vinda. É um texto que lança luz, que lança a revelação para o que o Messias, para que Jesus, quem era ele e o que ele vai fazer. Então, lembre-se disso, Isaías 40 é um texto profético, que vai mostrar esse passar da lei do Antigo Testamento para a época, o termo não é bom, mas eu vou usar, a nova era, mas a era do Messias, o tempo do Messias, o tempo de Jesus. Isaías 40 profetiza a era messiânica e a natureza do Messias de Israel. Quem era? Ele será um rei, ele será um ser humano especial, ele será uma figura angelical, um anjo. Quem será esse Messias? Quais são as características para que possa conhecer a natureza dele? Isaías vai responder isso para nós. Ele é o prometido que cumprirá o plano do Senhor. O capítulo 40 deve ser visto como uma mensagem só e uma introdução à segunda parte do livro de Isaías, capítulos 40 a 66. E ele começa dizendo que o Messias que iria trazer esse período de consolação, porque o Novo Testamento identifica Jesus como o Consolador. O Espírito Santo, quem é? O povo de Deus sabe, é o outro Consolador. Interessante, Jesus, quando vai anunciar em João 14, diz assim, olha, quando eu for, vai vir o outro Consolador. Eu sou o Consolador de vocês, mas preciso que eu vá reinar, para que o Espírito Santo venha, e enquanto eu não voltar, ele é que vai estar consolando, confortando, encorajando vocês. Quem é que gosta de ser encorajado? Todos nós gostamos de ser encorajados, né? É muito bom, né? Quando a gente dá um ânimo, olha, você fez bem, você está fazendo bem, você é importante, né? Minha irmã lá em Salvador mandou uma mensagem para mim, né? Nogueira, você é importante. Eu disse, olha, minha irmã, ela acha que eu estou passando, que eu estou morrendo, né? E me dando os consolos, mas é tão bom, né? Lá de Salvador, Nogueira, como você é importante. Ela gosta dos meus textos, ela gosta da leitura da Bíblia. Deus queira, da sua graça, possa convertê-la. Mas interessante como é bom, né? O Espírito Santo. Por que um time vai jogar na sua casa com a sua torcida? Geralmente ele joga melhor por causa do incentivo da torcida,
né? É o mesmo perna de pau que joga no outro lado, né? Mas na sua casa, com a sua torcida, aquele incentivo é bom, é fortalecedor da vida. E Jesus disse: se Ele é o outro consolador, eu consolei vocês, eu vou consolar ainda mais no futuro, mas enquanto isso, eu lhes deixo o meu Espírito, o outro consolador. E a palavra ali, outro consolador, outro no grego, é o outro da mesma espécie. Ele é igual a mim, ele é paciente, ele é sábio, ele é amoroso, ele vai agir na vida de vocês. Então, ele está apresentando essa época do Messias, e os profetas, vamos já explicar sobre isso, é que teriam a responsabilidade de trazer essa mensagem de consolo para Israel. Vocês estão atentos a isso? Vamos pegar a primeira parte, Isaías 40, de 1 a 11, e vamos mostrar isso. Vai consolar o meu povo com a promessa do Messias. Diz no versículo 1 e 2 que o Messias vai inaugurar, ou iria inaugurar, uma época de paz para o povo de Israel. Olha, amados, como é importante nós compreendermos isso aqui. Ele diz: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Gente, se Deus diz o meu povo, e quando fala hoje também, ele fala de meu povo, significa nem todo mundo é povo de Deus. Quando ele fala consolai o meu povo, é porque há pessoas que não são povo de Deus. Para ser povo de Deus, hoje, você tem que se converter ao Messias, a Jesus. Ele tem que ser o Senhor da sua vida, ele tem que ser o Salvador. Essa mensagem de consolo é para quem é de Jesus, para quem já entregou sua vida a Jesus, para quem confia em Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida. E como temos falado, né? A Bíblia fala de Jesus como o Salvador da vida. A ênfase da Bíblia é que Ele é Senhor da nossa vida, e que Ele faz o que Ele diz, o que Ele ordena, o que Ele ensina. Eu sou servo, eu obedeço, eu quero estar debaixo das ordens do meu Senhor. Então, quando ele fala consolai, consolai o meu povo, está falando com o povo de Deus. No Antigo Testamento, os judeus e aqueles que vinham a Israel e se convertiam ao Deus de Israel. Mas ele diz ainda, diz o vosso Deus. Agora preste atenção, na Bíblia, os detalhes são importantes. Às vezes nós nos perdemos nos detalhes. Falai benignamente a Jerusalém, e bradai que já a sua milícia, a sua luta, a sua guerra é acabada, que a sua iniquidade está expiada, e já recebeu em dobro da mão do Senhor, por todos os seus pecados. Primeira coisa, gente, tem que perceber, todos esses verbos estão no plural, todas essas ordens. Consolai, consolai, depois do versículo 2, falai, depois o verbo bradai, segunda pessoa do plural, está falando para um grupo de pessoas, não está falando apenas para Isaías, está falando para todos os profetas que vão vir depois de Isaías. Todos os profetas teriam essa missão de anunciar agora a vinda do Messias. Ele é que é o Consolador, Ele é que vai trazer paz no coração, Ele é que vai fazer a obra internamente na nossa vida. Então, assim como Isaías tinha que bradar, assim como Isaías tinha que consolar, assim também Miqueias, assim também Abacuque, assim também Zacarias, assim também Malaquias, todos os profetas que vêm agora na sequência, tornam-se portadores dessa mensagem, porque não era somente para Isaías, está no plural, era para um grupo de profetas, eles tinham que agora dar a sequência a essa mensagem. Jerusalém vai ser destruída depois disso aqui, em 586, depois de Cristo, e ela vai receber pelos pecados dela, por causa da sua maldade, por ter abandonado ao Senhor.
E a mensagem era essa, que depois disso, vocês vão ter um tempo de paz, porque o Messias vai trazer agora o reino para vocês. O que aconteceu é que eles rejeitaram o Messias. Eles não quiseram esse tempo de paz. Eles não quiseram esse shalom de Deus. O homem tem a sua índole de rebeldia contra Deus. Eu tenho essa índole de rebeldia contra Deus. Você tem essa índole de rebeldia contra Deus. Você quer fazer a sua vontade. Você quer fazer os seus pensamentos. Quer fazer o que é melhor para você. Isso é errado. Isso trouxe, olha, para Israel uma mensagem que era de paz, uma mensagem que era de consolo. Depois tornou-se novamente no ano 70, mais uma vez, outro castigo para Jerusalém. Olha como é interessante isso, como tem lições para nossas vidas. Eu não sei como é que nós conseguimos persistir em tanta rebelião contra Deus. Estou falando dos descrentes, estou falando também dos crentes. Como nós não anulamos, e nós temos o poder para isso, não pela nossa força, não pela nossa vontade, não pela nossa disposição, mas pelo poder da graça do Espírito Santo em nós. Se nós confiássemos em Deus mais, se nós dependêssemos mais de Deus, nós seríamos naturalmente mais vitoriosos. Consolai o meu povo. Então, ele estava falando que a primeira vinda do Messias, Jesus Cristo, iria trazer essa paz. Ele diz, olha, avisem para eles que o tempo da luta já é acabada. Anuncie que a iniquidade dele está expiada, a iniquidade ia ser expiada lá na cruz. Em que nós agora, como hoje em dia, nós podemos olhar para esse texto como já cumprido lá em Jesus na cruz, nós somos alvo da graça de Deus, e nós agora somos alvo desse amor de Deus, e esse amor de Deus que nos salva, é o amor de Deus também que nos faz perseverar, é esse amor de Deus também que nos faz viver em comunhão, é esse amor de Deus que nos torna a nossa família mais saudável, mais amorosa, é esse amor de Deus que torna a igreja do Senhor um local de luta, um local de guerra, um local de trabalho, mas um local também de alegrias. Nós não precisamos ficar brigando também uns com os outros. Não precisamos ficar nos mordendo uns aos outros. Esse tempo já acabou. Esse foi o tempo da incredulidade. Esse foi o tempo do nosso passado triste. Agora, nós fomos os alvos desse tempo de paz que aconteceu na nossa vida. Nos versículos 3 a 8, o Messias traz uma mensagem para consertar ou de conserto de vida. Também isso é importante. O que o profeta Isaías estava trazendo acerca do Messias. Ele vai começar dizendo, vou ler aqui o versículo 3 a 8, embora hoje não vamos chegar até o final da explicação, até o versículo 8, mas eu quero dar alguns lances aqui para nós. Versículo 3 a 8, ele vai dizer, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda ao nosso Deus. Todo o vale será exaltado, e todo o monte, todo o outeiro será abatido, e aquilo que é torcido se endireitará, e aquilo que é áspero ficará plano, lisinho, e a glória do Senhor se manifestará, e todo o mundo, toda a carne juntamente haverá, pois a boca do Senhor disse, mas uma voz clama. E alguém disse, o que hei de clamar? O que hei de pregar? Eu olho para esse mundo e toda a beleza, toda a carne é como Eva, é tão passageira, a sua beleza, embora seja bela como a flor do campo, mas ela é efêmera, ela é frágil, seca-se a erva, cai a flor, soprando nela o Espírito do Senhor. Na verdade o povo é frágil, o povo é erva, seca-se a erva, cai a flor, porém a palavra do Senhor nosso Deus permanece ou subsiste para sempre. Vamos ver um pouquinho desse trecho aqui. O que é que essa mensagem do Messias tinha, de Jesus tinha, que ele começaria uma época na vida daquele que fosse povo de Deus, que seria uma época em que as vidas são reparadas, que as vidas são consertadas,
que as vidas são endireitadas. Olha só interessante. Primeiramente, no versículo 3, ele faz uma profecia acerca do precursor do Messias, aquele que viria antes do Messias, para preparar o caminho do Messias. E diz assim o versículo 3: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda do nosso Deus. É claro que isso é uma profecia acerca de João Batista, mas eu vou já falar sobre isso daqui a pouco. Mas eu queria que a gente olhasse um pouquinho para esse texto do versículo 3. No hebraico, como também no grego original e nas cópias que temos, não há tanta facilidade de separação de pontos como nós temos no português moderno e nas línguas modernas. Os tradutores aqui pegam o texto e, conforme eles vão entendendo, cadê o sujeito, cadê o objeto direto, cadê o verbo, cadê as ligações entre as orações, que eles vão fazendo as pausas e as pontuações. E aqui é que eu chamo a sua atenção para uma coisa muito interessante. Dá para colocar aí? Olha só, pastor Rodolfo, se puder, devia ter falado com o senhor antes. Voz do que clama. Está vendo aqui esse texto? Voz do que clama. O que é que essa voz do que clama deveria fazer? No deserto, preparai o caminho do Senhor. Não é a voz que clama no deserto. É a voz que clama. E onde é que vai preparar o caminho do Senhor? No deserto. Foi criada essa expressão, voz do que clama no deserto, para dizer que aquelas pessoas que pregam e ninguém escuta, né? Isso aí é uma voz que clama no deserto, né? Que prega e ninguém escuta. E João Batista ficou conhecido como isso. Mas se você observar no hebraico, quer ver que eu vou lhe provar isso? É a segunda frase, porque aqui é um paralelismo. Um paralelismo são dois versos que dizem a mesma coisa. E vamos ver o segundo verso desse paralelismo. No ermo, endireitai a vereda a nosso Deus. Qual é o paralelo do deserto? No ermo, que é a palavra sinônimo para deserto. No hebraico tem umas 8 palavras para deserto. Por quê? Porque em Israel só que tem deserto. Então tem umas 8 palavras para descrever deserto. E o profeta Isaías escolheu 2 palavras aqui para deserto. No deserto e no ermo. Preparai. Qual é o verbo que nós temos paralelo a esse? Endireitai. O caminho. Qual é o substantivo que nós temos paralelo a esse? A vereda. Do Senhor ao nosso Deus. Entendeu? O paralelismo. São 2 versos que usam palavras diferentes para dizer a mesma coisa. O que é que João Batista tinha que falar no deserto? O que é que João Batista tinha que falar no ermo? Ele tinha que dar uma mensagem que chamava o povo para o arrependimento, para endireitar, para preparar-se para receber o Senhor, que é o seu Messias. Essa era a grande mensagem. O grande homem de Deus, João Batista, tinha uma mensagem curtíssima, né? Arrependei-vos, arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Está aí, essa mensagem. E ele está dizendo isso, se preparem. E perguntaram a ele, você é o Messias? Não, eu sou aquele que vem preparar o caminho para o Messias. Porque essa mensagem dizia o seguinte, que o Messias, quando chegasse, primeiramente em Israel, e como Israel rejeitou, e quando chegasse na vida dos gentios, judeus que se convertessem, um sinal da chegada do Messias na nossa vida, é que a nossa vida é endireitada, a nossa vida é consertada.
Ele faz essa mudança de dentro para fora, porque Ele dá um novo coração a nós. Por que você está aqui hoje à noite, ouvindo uma mensagem da palavra escrita há 2700 anos, querendo entender essa mensagem, querendo beber dessa verdade? É porque seu coração é capaz de aprender isso, é capaz de absorver isso, é capaz de se alegrar com essas verdades. Essa palavra vai dizer para você que nós, às vezes, temos que perceber a maldade que temos em nós, os erros que temos em nós, e isso nos fere, mas achamos bom fazer isso, porque Ele está fazendo esse conserto, Ele está reparando esses caminhos na nossa vida. E nós nos alegramos quando Deus mexe, quando Deus vai tocar na nossa vida. Então Ele está falando isso, Ele está anunciando agora esse precursor do Messias que veio para preparar o caminho do Senhor. Ok? Se depois nós colocarmos esses versos inteiros, nós podemos perceber bem direitinho esse paralelismo, mas nós não temos, não só foi somente os tradutores do Antigo Testamento, do Novo Testamento também, quase passaram desapercebido essa noção. Não é a voz que clama no deserto, é que no deserto Ele faria isso, no deserto Ele faria essas mudanças. Minha vida era um deserto, minha vida era seca, minha vida não tinha vida, minha vida estava se acabando por falta de vida da vida de Deus. Nesse deserto Ele fez florescer a vida de Jesus, como também creio na sua vida. E a profecia é sobre João Batista, é claro. Olha, vamos deixar Isaías aí 40 e vamos para Malaquias capítulo 3, versículo 1. Consolai, consolai o meu povo, bradai-lhe, dizei essas coisas, clame, não somente para Isaías, mas era uma mensagem que os profetas deveriam trazer a partir de então, anunciando o Messias. Malaquias capítulo 3, versículo 1, último livro do Antigo Testamento, capítulo 3, versículo 1, eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Lindo isso, né? Deus, quem fala aqui? O Senhor, é um dos textos que mostra que Jesus é Deus, porque Ele se identifica e diz, eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Deus vem, e o mensageiro vai preparar o caminho. Que foi o Deus que veio? Jesus, que é o mensageiro, João Batista, preparando o caminho, chamando Israel, olha, ali é o Cordeiro de Deus. Eu tive uma parte importante nesse ministério, mas eu não sou digno nem de desatar-lhe as alparcas, as sandálias. Ele que é Deus, Ele que é o Messias, Ele é que é o Salvador. Eu estou apenas preparando o caminho, estou apenas preparando vocês para eles. E é interessante, né, que todos os discípulos de Jesus foram antes discípulos de João Batista. Todos os discípulos de Jesus, os 12 apóstolos, antes eles foram discípulos de João Batista. Primeiro eles receberam a mensagem de João Batista, depois João Batista os encaminhou a Jesus. Lucas capítulo 3, verso 2 a 6, vamos lá, o livro de Lucas. Lucas usa todo esse texto para explicar que João Batista é o cumprimento de Isaías 43. Lucas, capítulo 3, verso 2 a 6. Diz assim, Novo Testamento, Lucas 3, 2 a 6. Sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio aonde? No deserto, a palavra de Deus a João Batista, filho de Zacarias. E ele percorreu toda a terra ao redor do Jordão, e pregando o batismo de arrependimento para o perdão de pecados. Segundo o que está escrito
no livro das palavras do profeta Isaías. Olha só, Lucas identifica, João Batista foi profetizado lá no capítulo 40, versículo 3 do livro de Isaías. Voz que clama, aí o nosso tradutor foi a mesma coisa. Voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E ele diz, por quê? Porque a segunda parte desse texto aqui é que ele vem para consertar as vidas. Aquilo que estava faltando, ele preenche. Aquilo que estava demais na nossa vida, ele aplana. Aquilo que estava arranhando os outros, arranhando a nós mesmos, ele vai parar as arestas, porque ele vem para consertar vidas. Conversão fala de mudança de vida. Não há conversão, não há salvação sem conversão, sem mudança, sem transformação de vida. É como aquela empregada que perguntaram a ela, você é crente? Sou. Como é que você sabe que você é crente? Eu disse, porque antes eu escondia o lixo debaixo do tapete da casa do meu patrão. Hoje eu não faço mais. Ninguém via, eu fazia, mas agora ninguém vê, mas Deus vê, eu não faço mais. O que aconteceu? Deus mudou o meu coração. Então, nós temos essa mensagem, né? essa grande mensagem. Agora eu quero que você também veja, vamos lá, vou ler ainda o versículo 5, todo vale se encherá e se abaixará todo monte e outeiro, e aquilo que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus. Jesus, quando veio, foi para que todo mundo pudesse ver como o Senhor, como o Salvador, como o Senhor, aquele que salva. Agora vamos lá para o livro de João, capítulo 1. O apóstolo João também faz a mesma descrição. Vai fazer também a mesma identificação. Não mais fazer através de um texto, mas agora o próprio João Batista reconhecendo que ele era. Vamos ler aqui a partir do capítulo 1, verso 19, até o versículo 23. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem, quem és tu? Ele estava lá no Jordão. Então os sacerdotes lá de Jerusalém mandaram outros sacerdotes, levitas, para saber quem é aquele cara, o que é que ele está dizendo que ele é. Ele está batizando pessoas, está mandando se arrependerem, está dizendo que o reino de Deus está próximo, as pessoas estão indo a ele, soldados estão indo a ele, religiosos estão indo, o povo simples está indo até ele. E o que está acontecendo? Quem é ele? Mandaram perguntar. E ele confessou, e não negou. Ele confessou, versículo 20, eu não sou o Messias, eu não sou o Cristo. Lembra de Isaías 40, que o Messias veio? Mas eu não sou ele. E perguntaram, então, quem é? Então, o quê? És tu Elias? Ele disse, não, eu não sou. És tu algum profeta? E ele respondeu, não. E o povo e aqueles sacerdotes de Jerusalém ficaram impacientes, né? E disseram-lhe, pois, quem és, pois? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram, que diz de ti mesmo? Aí ele diz, eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Aqui é João que assume. Foi para isso que Deus me chamou. Eu sou o precursor do Messias. Eu sou o precursor daquele que vai endireitar as vidas, que vai trazer um tempo de paz na vida das pessoas. Amado, vamos estudar esse livro, vamos estudar esse capítulo principalmente, e essa beleza que há nessa revelação, porque vai nos mostrar, talvez o que nós, com o tempo, estamos perdendo,
a riqueza do conteúdo de quem é Jesus e o que Ele fez e o que Ele ainda faz em nossa vida. E nós demos glórias ao Seu nome. Vamos orar. Pai querido, nós queremos te agradecer, Pai, porque nós temos o privilégio de, nesses domingos que temos pela frente, de baixar nossas cabeças, de olharmos para esse texto, de estudarmos esse texto. E vemos aqui, ó Pai, essa riqueza. Primeiramente, nós queremos pedir perdão ao Senhor, porque muitas dessas riquezas estão aqui à flor da pele, à flor na superfície da Tua palavra, e nós lemos tão rapidamente, e nem sequer desfrutamos disso. Não adoramos o Senhor com essas verdades, através dessas verdades. E a Tua palavra tem um fio da meada, tem uma sequência, ela tem uma lógica. Isaías estava profetizando 700 anos antes o que Jesus iria fazer. E nós estamos agora vivendo 2.700 anos depois, aprendendo com Ele. Talvez, se o Senhor assim nos permitir, vamos nos deslumbrar com essas verdades, da riqueza dessa revelação da Tua palavra. Tua palavra é fonte inesgotável do nosso conhecimento, do nosso conhecer a Ti, do nosso conhecer a nós mesmos, dos reajustes que devemos ter em nossas vidas, para que então possamos glorificar o Teu nome. João Batista foi simples, mas foi um homem muito usado pelo Senhor. Que nós sejamos um povo que estamos na nossa época, na nossa simplicidade, e nós também sejamos usados pelo Senhor. Pedimos isso, oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.